Boa tarde, gente. Bom, vamos começar agora a mesa Segurando o Ouvinte, que nada mais é do que um grande debate sobre audiência. Espero manter vocês engajados agora no horário do almoço, mas eu estou bem acompanhada aqui com pessoas que estão bastante acostumadas a trabalhar a atenção do público. Então, vamos lá, vamos apresentar o povo aqui. Ivan Mizanzuki, o Ivan é professor da PUC, do Paraná. O Ivan tem formação de design, na verdade, né, Ivan? Tem doutorado em tecnologia e apresenta o Anticast, que é um podcast semanal de debates. Começou como um podcast de design, se transformou num podcast de política. Ele vai contar melhor essa história para a gente. Vamos ouvir um trechinho, então, do Anticast? E aí, pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 384. A nova política veio com defeito. Então, vamos falar sobre as últimas peripécias do senhor Bolsonaro, que o Jorge está na Câmara até essa hora não é à toa, porque o seu Paulo Guedes está na CCJ. Tá ainda, Jorge? Ivan do céu. Enquanto a gente está conversando aqui, o pau quebrou na CCJ. Escuta essa. Conta aí. Que a audiência foi encerrada depois de uma confusão que se formou quando o deputado Zeca Dirceu afirmou que o ministro Paulo Guedes age como um tigrão em relação aos aposentados, idosos, mas como uma tchutchuca em relação à turma mais privilegiada do nosso país. Nossa, de imediato, o ministro Paulo Guedes falou fora do microfone: você não falte com respeito comigo. Tchutchuca é sua mãe, tchutchuca é sua avó. Maravilha. Juliana, a Juliana Valauer, gente, ela é sócia do B9, Brainstorm 9, é apresentadora do Mamilos Podcast, minha conterrânea, de Porto Alegre também. Vamos ouvir um trechinho do Mamilos, então. O Mamilos é um podcast semanal que se propõe a debater temas da sociedade de peito aberto, né, Ju? Mas vamos ouvir um trechinho que ela explica melhor do que eu. Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Ju Valauer. E esse é o Mamilos, o podcast semanal que debate temas polêmicos com empatia, respeito, tolerância e bom humor, apresentando diferentes argumentos e visões para que os ouvintes formem opinião com embasamento. A nossa proposta é tirar a audiência da zona de conforto, daquelas bolhas de reverberação que reforçam os nossos pontos de vista como a única verdade, e construir pontos que enriqueçam a perspectiva do ouvinte e ampliem a visão de mundo. A gente acredita no poder de conexão para promover transformações, que humanizar interlocutores e mostrar os pontos que compartilhamos é o que hackeia o viés de confirmação e nos deixa vulneráveis para realmente considerar ideias e perspectivas novas. Chamamos isso de jornalismo de peito aberto. Com essa abordagem, já falamos sobre depressão, pena de morte, drogas, aborto, ditadura, ortotanásia, jornalismo, reforma política, feminismo, educação, sistema prisional. Ufa, são mais de 180 programas no ar, que conquistaram mais de 6 milhões de ouvintes. Vem pro bonde da polêmica você também. mamilos.b9.com.br. Bom, aqui do meu lado, Paulo Vinícius Lima, quem a gente combinou que vai chamar só de Vinícius, né? Que é o nome preferido dele. O Vinícius, ele é formado em Economia pela PUC de São Paulo e hoje ele é responsável pelo marketing digital da CBN. E dentro da CBN, ele ajuda a tocar estratégia para mais de 130 feeds de podcast. Eu vou querer que tu explique isso melhor para a gente daqui a pouquinho. Bom, vamos começar, então, o nosso papo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês todos, a mesma pergunta, e, a partir disso, a gente começar essa discussão. A minha pergunta é: quantos ouvintes, ou, enfim, qual é o número de audiência que vocês têm em cada um dos podcasts? No teu caso, não precisa me dizer dos 130 feeds, mas no número geral. Começar comigo? Então, boa tarde, todo mundo. Eu até estava falando com a Kellen antes sobre a questão que hoje eu tenho o Anticast e o Projeto Humanos, né? E até muito pouco tempo atrás o Anticast era meu maior produto, assim, que a gente atingia, em média, 60 mil a 100 mil por semana, por episódio. Tá? Isso
eu uso uma métrica de primeira semana de lançamento, porque é o próximo ciclo que lança. Daí a gente já teve programas com mais, programas com menos, fica por aí. Agora, com o Spotify, a coisa mudou um pouquinho também, porque o Spotify tem outro servidor, então a conta ficou um pouco mais complicada. Isso é uma coisa que a gente vai bater direto aqui, de, tipo, como que faz essa conta, ainda não está definido. E o Projeto Humanos hoje já tem uma audiência que eu não consigo nem calcular direito, porque está toda hora crescendo. Tá? Então, a gente está batendo, acho que quase 800 mil por mês, só de episódios já lançados e tal. Então, eu realmente não sei dizer. Quando você fala 800 mil, você fala o quê? Ouvintes? Downloads? Não tem como saber. Essa né? coisa Esse que a gente não ponto. sabe. A gente tem um número de acessos, que daí downloads e streaming bota tudo numa só. Então, a gente acaba contando, porque essa é a métrica que a gente tem. Está ficando melhor. A Apple tem um jeito, o Spotify tem outro, o servidor atual tem outro, daí você meio que junta tudo isso, você tira um número geral. Então, assim, eu posso dizer que eu suponho que o Anticast hoje está atingindo, em média, 50 mil, 60 mil por episódio, atualmente, e o Projeto Humanos eu estou achando que está em 150, por aí. Não tenho que dizer, tudo chutes, né? Assim, porque é um mistério. Adoro. Me sinto muito confortável. Porque aí, assim, papo real, né? A gente não tem métricas confiáveis ainda, né? Mas o Mamilos também, 150 mil por semana em média. Vinícius, só para aproveitar, então, tu que é o nosso especialista de marketing digital, e explica para a gente por que essa dificuldade. Eu queria ouvir um pouquinho dos números da CBN, mas queria que tu nos ajudasse a entender assim, qual que é a dificuldade hoje de fazer esse controle. A gente tem uma previsão de que, em algum momento, isso possa ser mais homogeneizado, a gente tem uma clareza para todo mundo? Tá. Boa tarde, pessoal. A dificuldade, na verdade, é porque o podcast é uma mídia descentralizada no final do dia, certo? Aleluia. E esse é o grande... Isso é o bom e ruim. Exatamente, né? Acho que é o grande benefício e o grande malefício, na verdade. E aí, sendo descentralizado, fica muito difícil você estabelecer uma forma padrão de mensuração, né? Então, nos Estados Unidos, e agora aqui no Brasil também, a IAB tem feito um trabalho de padronização das métricas para todo mundo chamar a mesma coisa de download, a mesma coisa de download único, a mesma coisa de ouvinte. Só que ainda é um trabalho que, para o caso do mercado deles, no caso americano, que é muito desenvolvido, é fundamental, mas para o nosso, talvez pela própria demanda do mercado, né, por métricas mais claras, ainda não tenha se desenvolvido. Hoje, na CBN, a gente utiliza um sistema, o sistema da Triton, né, que é uma empresa canadense, que é, até então, uma das empresas mais, enfim, confiáveis para fazer a mensuração de diversos canais, né? E aí, na CBN, com esses mais de 130 feeds de podcast, a gente tem aproximadamente 6,5 milhões de downloads em todos esses podcasts, com uma concentração relativa ali maior entre alguns programas. E aí, quando a gente muda para o caso dos podcasts exclusivos, né, que a gente vem chamando, que é o caso do Vozes, por exemplo, da Gabi, aí esse número ele já começa a mexer um pouco, entendeu? Aproveitando o gancho, então, queria que tu explicasse um pouco como funciona a estratégia da CBN. Vocês têm 130 feeds. Esses feeds eles juntam os programas do Dial, né, que vão também para o digital, e tem as produções exclusivas, como o Vozes, que a gente ouviu na mesa anterior. Né? É assim que funciona? Quantas produções vocês têm exclusivas hoje? Os conteúdos exclusivos, se eu não me engano, estão em 5 agora. Mas a gente tem outros feeds exclusivos, que são os feeds que a gente agrega conteúdos de uma mesma linha. Então, a gente tem o feed de economia, onde está todos os áudios dos comentaristas de economia da CBN. A gente tem o feed de comentaristas, economia, política. Né, eles agregam todos esses áudios. E também tem os feeds dos próprios comentaristas, individual. Né. Essa estratégia, que é uma frase que o meu grande amigo Thiago Barbosa sempre usa nesses casos, é a ideia da gente trabalhar menos Windows e mais Apple. Né, no sentido da gente dar todos os caminhos possíveis para a audiência acessar o nosso conteúdo. Então, essa foi a filosofia do princípio, né, dos podcasts da CBN. Então, a ideia é que, se você quer ouvir tudo sobre economia da CBN, você tem um feed que vai te trazer tudo sobre economia. Se você quer ouvir só a Miriam Leitão, vai ter um feed só da Miriam Leitão, e assim por diante. Então, isso que acaba fazendo a quantidade dos nossos podcasts ser muito grande. Né? Só que, ao mesmo tempo, tem uma satisfação muito interessante para o ouvinte, porque o rádio é ao vivo, essencialmente. Né? Acho que essa que é a grande questão. E aí o cara que perdeu a programação, ele fica sem ter o que fazer. E ele ouve a programação por causa de pontos específicos.
né, por alguma coisa que acontece no jornal da CBN de manhã ou na parte da tarde e tal. Então, com o podcast, a gente consegue permitir que ele acesse esse conteúdo que ele gosta muito se ele estiver perdido no ao vivo, entendeu? Tem uma frase que você me falou, que o Ivan falou também, que eu queria ouvir do Ivan, principalmente, que trabalha com podcast há mais tempo também, está desde 2011, né, Ivan, com o Anticast no ar. Vocês falaram o seguinte: a melhor publicidade para um podcast é um outro podcast. Explica um pouquinho por que você falou isso. É porque o podcast, vamos lá, eu sou um podcaster, onde que eu vou anunciar existe podcasts por aí, né? Assim, voltar outdoor, a Ju já passou por isso, né? Mas isso é novo, isso foi inclusive uma coisa muito legal assim que a gente viu, puxa, 2018 foi o ano do podcast, né? Que é a velha piada que a gente Todo faz. ano é o ano do podcast, Todo ano né? é o Todo ano do mundo fala podcast. isso, Esse ano também. Esse ano também é o ano do podcast. Então, no ecossistema, você começa a ouvir um podcast e daí ele diz assim, convida um outro cara de outro podcast. Isso era muito comum em 2011, 2012, 2013, o início assim, né? Eu já faço parte de uma terceira geração de podcasters, acho que a Ju já entra também nessa onda, se duvidar uma quarta geração. Já teve muita gente antes da gente que vinha justamente com essa ideia. O Merigo, que está por aqui, vai aparecer mais tarde, é parte da primeira geração. Primeira ou segunda. O Carlos Merigo, que é do B9 também, junto com a Juliana Valauer. Né? Então, isso daí era uma maneira da gente se fortalecer para divulgar também outro cara. Ah, esse cara é bacana, eu gostei dele. Então, onde é que ele está? Ele está no outro podcast. Assim, a gente ia se construindo. E também o anúncio. Eu lembro uma vez que, no início de um Anticast, a gente já estava sempre nos top 10 iTunes, isso em 2015, se eu não me engano. Daí eu recomendei um podcast de storytelling ficcional, que era a Voz de Delirium, que estava começando, e eu falei, gente, antes de começar o programa, eu queria recomendar que vocês ouçam Voz de Delirium. Daí eles chegaram a primeiro top 10 iTunes, por causa daquele algoritmo maluco da Apple, assim, daí eles ficaram, e foi muito bacana, assim, eles me contando depois, nossa, a gente ficou ali vendo, e tipo, a gente está em quinto, quarto, terceiro, daí chegando em primeiro, daí foi muito legal proporcionar isso. Então, dentro do nosso ecossistema, da nossa bolha, o podcast demorou muito para crescer. A gente está há 15 anos já, é uma mídia que tem 15 anos, se for pensar, mas sobreviveu muito dessa maneira. Mas eu acho que a diferença é a gente crescia dentro de já ouvinte. E aí justamente porque a barreira é tão alta que você anunciar em qualquer outro lugar não convertia. Mas o jogo virou, né, queridinha? Com a entrada do Spotify, muda isso, porque quebrou a barreira para novos ouvintes. Então, agora sim, a gente pode anunciar fora da bolha e a conversão é alta. Então, por exemplo, fazer a campanha do Spotify, que é fazer, não o metrô especificamente, que eu acho que a conversão do metrô, ter a minha carona lá no metrô serviu para os ouvintes ficarem felizes, mas não sei se efetivamente deu conversão. Agora, ter mídia no Spotify, você abre podcast no Spotify e a minha cara é a primeira cara que está ali, isso faz muita diferença, eu acho. Então, essa lógica do Ivan era a única estratégia que a gente tinha como podcast, enquanto a gente tinha um mercado muito pequeno, que é trocar audiência, né? Ampliar o número de podcasts que o ouvinte conhecia. Hoje, a nossa estratégia, a nossa batalha, não é por conquistar ouvintes novos dentro da podosfera, mas é conquistar os 95% que nem sabem o que é podcast ainda. Aproveitando, então, para explicar, vocês participaram, vocês mamilos, dessa campanha do Spotify, né? Como é que foi isso? Pode contar um pouquinho para a gente? Para quem não conhece, quem não está em São Paulo, enfim. O Spotify queria... ele já tinha podcast dentro do Spotify, então a gente já estava dentro do Spotify, tinha mais de 1 ano e meio, né? Acho que uns 2 anos que a gente já estava lá. Só que eles queriam fazer... Um ano. Eu lembro assim que eu estava dizendo, nossa, quando que a gente assinou aquele contrato? Porque nós fomos os primeiros que entraram. Não era tão simples, tinha que ter convite e tal. Então, foi super nossa. Clube VIP. Daí... Então, mas eles queriam lançar de forma oficial. Então, agora tem podcast aqui. E aí, para isso, eles queriam fazer uma grande campanha, fazendo barulho e tal. E aí, o head de conteúdo lá, o Javier, que é espanhol, me ligou e falou, a gente quer muito que o Mamilos esteja nessa campanha. E aí, ele fez essa ligação na sexta, na terça a gente fez prova de figurino, na quarta a gente fez as fotos e, sei lá, 15 dias depois a campanha já estava na rua. E aí foi outdoor, foi ponto de ônibus, enfim, out of home. E o que eu acho que deu mais... Isso é para mostrar prestígio, né? Na minha cabeça de publicitário, quando você faz isso, é para falar, olha, o podcast agora sim, hein?
ano do podcast. Aí o ouvinte tira a foto na frente do outdoor, te manda falar, porra, eu sabia que isso ia acontecer, um dia ia dar, a gente ia chegar lá, sabe? É para isso, mas o que pega mesmo, eles investiram pesado em mídias sociais, então em Instagram, no próprio Spotify e tal, Facebook, eu acho que isso que faz muita diferença. Faz diferença o mercado ver que um grande player vê um potencial gigantesco nesse negócio, né? Então, acho que essa é a grande Aproveitando coisa. que você falou em redes sociais, o Mamilos tem uma relação muito próxima com seus ouvintes, né? E vocês usam muito as redes sociais para promover o programa, para interagir com o programa. Eu queria entender um pouquinho como que o relacionamento com o ouvinte ele pauta o programa também, porque vocês usam demais as mensagens dos ouvintes até como forma de ilustrar alguns casos que vocês debatem, né? Queria saber assim como que funciona isso. Vocês já pensaram no programa desde o início com esse formato? Ou foi uma coisa que aos pouquinhos vocês perceberam que tinha ali uma oportunidade de se relacionar melhor e aí resolveram investir nesse tipo de roteiro? Então, eu acho que isso não é do Mamilos, é de qualquer podcast, né? É da mídia, assim. Não é com o objetivo de conquistar mais ouvinte, é porque é como se faz podcast. Podcast é horizontal, então a pauta vem do ouvinte, então o ouvinte te procura e fala, eu acho que vocês deveriam falar sobre isso, por que vocês não falam? Acabei de receber um pedido de pauta que é elaborado, conta toda uma história, por que deveria fazer isso? Então, os ouvintes pedem pauta, eles querem compartilhar as histórias deles, eles querem compartilhar o retorno, e parece meio básico, que melhor do que eu falar, cara, escuta, o meu programa ele é muito bom. É eu simplesmente retweetar alguém que está falando, meu Deus do céu, eu estava no supermercado comprando legumes e quando eu chegar em casa eu não preciso mais lavar porque eu lavei com as minhas lágrimas. Eu não vou fazer um texto melhor que esse para divulgar o programa, entendeu? É só dar retweet no que eles falam, entendeu? O próprio ouvinte, eles falam... acabei de ver agora. Eu recomendando Mamilos parece um esquema de pirâmide. Você precisa ouvir. Mudou a minha vida. Piramidar, eles usam bastante isso. Ou piramidei o Projeto Humanos hoje, piramidei. Tá. Você não vai fazer melhor que isso, né? Então não é. Eu acho que tem menos de estratégia e mais do que como a coisa é. Sempre é orgânico o podcast, né? Sempre foi uma coisa que, por justamente não ter nascido, a maior parte de nós, não ter nascido como um projeto de empresa. Entendeu? Não tem esse objetivo, esse planejamento. Não, é uma coisa que a gente faz juntos. E eu acho que isso é um dos grandes carismas de podcast. É uma mídia que se faz junto. E no áudio você tem pouco como dar feedback, né? Assim, a galera fica, putz, como é que eu participo desse programa, né? Como é que eu interajo e tal? As áreas de comentários não tá em todos os aplicativos, né? Então a galera vai para as redes sociais mesmo e, enfim, para participar de alguma maneira, né? Vinícius, você tinha comentado comigo também que, dentro dessa lógica de relacionamento, de engajamento, né, a gente fala muito nessa palavra engajamento o tempo todo, que, na verdade, ela veio das redes sociais. Né? Assim, para quem não é da área digital, o engajamento começou como uma métrica que ali você contava o número de likes, de comentários, de compartilhamento. Era uma maneira de medir o quanto o público estava consumindo bem o seu conteúdo. Né? Enfim, é uma palavra que acabou popularizando, por isso a gente usa ela demais. Mas você me falou uma coisa que eu achei super interessante, que era assim, dentro da lógica digital, o podcast ele é dos formatos que te dá um melhor engajamento. Eu queria entender o porquê que você falou isso. Eu acho que por 2 motivos. Porque podcast é sobre comunidade, né, acho que em primeiro lugar. E assim, só entrando na questão da comunidade, né? É comunidade e propósito, basicamente, né? Porque as pessoas interagem com a Ju porque ela entregou um propósito, ela anunciou um propósito e ela cumpre esse propósito a cada novo episódio. É isso que gera o engajamento. Ela respeita o combinado com a audiência. Certo? Se esse é um podcast sobre jornalismo de peito aberto, onde a gente vai construir pontes e tarará, você não vai me ver discutindo futebol aqui, a não ser na época da Copa, né? Tal. O Merigo inventa de fazer o EA e tal. Mas, assim, é o respeito à proposta, ao propósito do seu programa. E quando você percebe, principalmente através das redes sociais, que existe uma comunidade em torno daquele conteúdo que divide as mesmas preocupações, que divide frequentemente as mesmas impressões e, por isso, são impactados pelo que vocês trazem de novo e tal, quando as pessoas percebem essa comunidade, elas, opa, tem mais gente ouvindo, né, assim como eu, tem mais gente participando assim como eu, e aí é engraçado, porque parece que me
vai para uma coisa muito mais offline, muito mais do que a gente experimenta no dial, né, dos e-mails da audiência, das ligações dos ouvintes, de falar, pô, eu estava ouvindo aqui, eu quero participar de alguma maneira e tal, do que do digital. Então, até usar a palavra engajamento para falar de podcast é um pouco, né, mereceria uma palavra melhor, né, vamos dizer assim. Meio redundante também. Né? Justamente. Então, essa relação muito íntima é algo que a gente já experimenta há muitos anos no rádio. Né? E esse feedback, essa interação, né, do ouvinte, no caso da CBN, se a gente falha o horário sei lá, do repórter CBN, já, tá atrasado aí, falhou, não ouvi. Tarará. E o podcast é um pouco disso. Se não sai no dia da publicação, pô, galera, cadê meu podcast? Tarará. Tanto que, quando a gente fala de construção de novos produtos, a gente fala de construção de hábito e de você entrar na rotina, na dieta de conteúdo do ouvinte. Então, basicamente, bom, esse cara ele ouve uma quantidade X de podcasts durante a semana. Os podcasts preferidos dele são publicados, provavelmente, a maior parte na sexta-feira. Então, eu preciso estabelecer com ele uma rotina para que ele sempre venha aqui conferir se saiu um novo episódio do meu podcast. Eu preciso construir alguns hábitos nele de interação. Então, você manda um e-mail lá para o cara, WhatsApp, tal. Enfim, hoje em dia está todo mundo, cada um faz a sua maneira. Justamente para você construir essa rotina, construir o diálogo. E aí, uma vez que, quando a gente está fazendo o podcast, a gente fala para você, não para vocês, o cara se sente muito mais motivado a engajar, a participar do programa. Entende? É uma coisa bem parecida com o que a Gabriela Viana estava contando na outra mesa. Justamente. Também, né? E tem a coisa... É como se você estivesse falando dentro da cabeça da pessoa, né? Que fala com ela, então é uma relação muito mais próxima, né? Isso me faz pensar, na verdade, em duas coisas. Uma delas eu sinto que às vezes as pessoas elas não se relacionam com o programa, e sim com as pessoas que apresentam, né? Tem um vínculo muito forte entre o ouvinte e o apresentador. O apresentador ele é um agente de engajamento, né? E aí, principalmente no caso do Mamilos e do Anticast, fica muito personalizado, muito personificado, perdão, né, em vocês, assim. O Ivan, inclusive, se eu não me engano, eu acho que você tem mais seguidores no Twitter do que o próprio Anticast, né? Sim, sim. Vocês já foram reconhecidos pela voz na rua? Como que é a relação de vocês, assim, do mundo real, fora do programa, com os ouvintes? Eu, no Anticast, sempre deixo muito claro que eu sou curitibano, então, por isso, não gosto de pessoas, assim, então, eu acho que isso afasta um pouco. Né, eu sou gaúcha, eu te entendo, também não gosto. A Juliana também não deve gostar muito. Mas, assim, brincadeiras à parte, acho que a coisa mais estranha para mim foi recentemente... Estranha? Não, né? Na verdade é comum, só que assim, a gente perde noção do quão comum é isso às vezes. Eu estava almoçando com a minha família lá em Curitiba, daí meus pais moram fora, daí estavam lá à visita, daí... Estamos lá comendo, chega uma menina e fala assim, Ivan, eu adoro o Projeto Humano, adoro Anticast, não sei o que nada. Daí, para os meus pais, isso. Então, foi a primeira vez que eles viram isso. Então, acho que isso... daí, de novo, minha esposa está acostumada. Ela diz, eu sou a Anne. É a Mizanzica do Twitter, né? Então, é o casal, assim. Então, daí a gente daí é uma coisa bizarra. Isso eu acho legal também por causa da personalidade mesmo, né? Que você vê mesmo que já dando um toque aqui para quem está pensando em fazer podcast, principalmente ligados à empresa, isso é uma coisa que tem que ser pensada, porque o podcast como mídia independente cresceu muito ligado com a construção de personalidades interessantes, né? E quando você vai fazer um podcast corporativo, você tem que pensar se você vai dar na mão de tal pessoa o poder de representar a tua marca, sendo que amanhã no Twitter, o que vai tornar ela interessante é justamente lá no Twitter poder falar o que ela quiser sobre qualquer assunto. Essa é uma coisa que nós independentes temos de luxo, né, e que nós sabemos que não é sempre assim. E isso que atrai tanta gente para a gente depois. É alguém que se identificou com você. Eu e a Ju, por exemplo, como lidamos com política de maneiras muito diferentes, é muito comum ouvintes do Anticast brigarem com ouvintes do Mamilos, porque o Mamilos está dando espaço para falando de tal. E a gente não, a gente está sendo mais radical. A brincadeira que eu faço com a Ju sempre que eu vejo ela. Vocês constroem pontes, a gente bota fogo nelas, né? Então... e essa dinâmica é bacana, eu acho que é legal ter essa diversidade, mas daí gruda muito e é uma cobrança que vem depois. Eu particularmente gosto, eu acho que da nossa geração de podcasts independentes, eu acho que é a coisa mais bacana que temos, né? Eu acho que a relação que a gente tem com o ouvinte vem desse lugar de começar podcast para 1.000 ouvintes, para 5.000 ouvintes, para 30.000 ouvintes. Então, qual é a chance de você encontrar uma outra pessoa que é tão apaixonada pelos temas que você é apaixonada, que se relaciona com eles da mesma maneira que você, 5.000 ouvintes espalhados no mundo inteiro, porque tem gente em Bangkok ouvindo, entendeu?
Então, qual é a chance de eu estar no supermercado e encontrar um ouvinte? É zero. Então, quando você encontra um ouvinte, é uma coisa tipo, muito incrível. Porque o projeto, ele não é diferente. Eu achei muito engraçado no outro painel, as pessoas falando porque os gestores da empresa... Né, para a gente, assim, o projeto não é um projeto, é a gente. O Mamilos é o que eu sou, é a minha visão de mundo, entendeu? Então, se tem alguém que é muito fã do Mamilos, a gente compartilha uma coisa muito íntima. Ele é muito fã de uma coisa que é muito importante para mim. Ter a chance de encontrar uma pessoa que se preocupa, que gosta, que ama as coisas que eu amo, numa cidade grande como São Paulo, é um puta privilégio. Então, isso a gente também construiu com a audiência, de falar, cara, se um dia você me vê na rua, pelo amor de Deus, vem aqui, me abraça, me beija, fala, incrível, a gente está junto. Porque para todas essas outras pessoas, essa multidão que está na plataforma esperando o trem, nem sabe que isso existe. Que sorte que é encontrar um ouvinte, entendeu? Então, acho que a relação que a gente tem com o ouvinte é muito diferente, é de outra natureza, é de outro lugar, entendeu? A gente não tem... Você estava falando que o rádio é próximo. Claro que o rádio é próximo, mas é um programa da emissora, não é seu. Quão disponível você está quando você está na praia com o seu filho para ficar ouvindo, entendeu? Porque daí é o seu trabalho. Aí vem uma pessoa falar do seu trabalho quando você está na sua hora de folga. Não é o meu trabalho, é a minha vida, é quem eu sou, entendeu? Nunca é um incômodo receber ouvinte. E outra coisa que eles falam assim, você deve ouvir isso toda vez que você mudou a minha vida. Quando que isso vai deixar de te emocionar? Entendeu? Vem uma pessoa chorando, tremendo, ela não consegue chegar perto de você, de tanto que ela treme, para falar, você mudou a minha vida. Quando que isso vai virar normal? Não vira, gente, não vira. Então, acho que a relação que a gente tem é muito mais profunda, é mais próxima com a audiência. Não dá para comparar. E eu só queria reforçar que isso que a Ju falou é tão bizarro para a gente, assim, e tão importante. Eu falo que já me acostumei, porque assim, eu já sei lidar com pessoas, mesmo não gostando de lidar com pessoas, né? Então, foi uma coisa que eu adquiri. Eu estou brincando, óbvio, né? Só que, como a gente só faz podcast, é voz, não tem nossa cara, a gente não faz YouTube. Então, para a pessoa saber quem a gente é na rua, ela teve que se esforçar para isso. Então, ela teve que seguir no Twitter, no Instagram, e curtir, e daí marcar a cara e acompanhar a gente. E daí, quando vê na rua, é muito gratificante mesmo. Aliás, o perfil do ouvinte de podcast é um cara muito engajado, né? Um cara muito que dá o sangue, porque só para acessar o podcast, procurar, inscrever, entendeu? Ele já tem que fazer um puto esforço. E ele te segue em todos os podcasts que você vai. E eu vou em muito podcast. Por isso que funciona a mídia entre podcasts, né? Mas você sabe que essa questão do rádio, a gente também tem um vínculo muito forte entre o comunicador e não necessariamente com o programa. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, não é o jornal da CBN, é o Milton Jung. Saca? Então, as pessoas criam essa relação. Não é das pessoas com ele, é dele com as pessoas, não, entendeu? Não é um produto menor, dele, né? entendeu? Mas é o caso que a gente estava falando aqui, é muito parecido. O Ivan com a audiência, a Juliana e a Cris, né, que é outra apresentadora do Mamilos, também com a audiência, né? Essa coisa. Né? Talvez, se um dia o Mamilos trocar de apresentadoras, não sei se vai funcionar. Deixa de ser o Mamilos, né? Eu queria... Mas o Braincast pode trocar de apresentador, não quero falar. Rolou um golpe. Mas tudo bem, vamos deixar passar. Ivan, eu tenho uma curiosidade sobre a história do Anticast. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, porque ele começou como um podcast de design e ele se transformou num podcast sobre política. E tu estava me contando que isso começou a acontecer ali por 2013, na época das manifestações de junho, e que a audiência foi muito grande, as pessoas começaram a se engajar mais. Dá para a gente dizer, então, que o Anticast ele mudou um pouco a trajetória dele por causa do público e dessa conexão com o tema de política? Sim, sim. A gente via que no 2013 não tinha Mamilos ainda, né? Ou já tinha? Não, foi 2014. 2014, né? Então, a gente percebia que existia uma demanda para podcasts de política. E a gente estava a fim de falar sobre isso, a gente estava querendo engajar nisso, então a gente começou a fazer, a gente começava a notar que os downloads aumentavam muito quando a gente falava disso. Então, a gente identificou uma demanda nesse meio. Porque a podosfera, que é um termo que toda vez que eu falo ele há 9 anos, e é sempre um termo estranho, assim, a podosfera, mas ela era muito diferente 5 anos atrás.
5 anos atrás, está falando de 2014, surgindo o Mamilos como uma grande novidade de finalmente alguém tentando fazer jornalismo em podcast. Porque podcast era a brincadeira que a gente fazia. Vamos juntar nossos amigos, homens brancos heterossexuais cisnormativos, todos eles para falar sobre cultura nerd. E daí a gente vai falar sobre de Geek Cat, né? Qualquer coisa, e daí terminar com cast. Você, inclusive, consegue identificar os podcasts antigos que tem cast no final do nome, né? E hoje em dia a gente já pensa em nomes mais elaborados e tal. Então, sim, existia essa demanda, e daí isso reformou a identidade do Anticast. Tem coisas que se mantêm até hoje de lá, mas mudou muito. E daí a gente tem esse orgulho de quando sai ano passado a Pod Pesquisa, a gente está lá disputando sempre espaço. O Anticast e Mamilos sempre em cima, mas a gente às vezes tentando correr, daí dependendo a gente está ali, justamente sobre a questão de política, discutindo política e jornalismo. Mas isso foi uma coisa construída totalmente diferente. A gente falava sobre design e gráfica, antigamente, tipografia, né? Mudou muito, mas isso foi muito bacana porque nós mudamos também. E o Brasil mudou também, né? Isso é muito interessante, porque na Pod Pesquisa, a gente até conseguiu observar a concentração que tem ainda hoje, né, assim, nos podcasts voltados para cultura nerd, cinema, quadrinhos, né, tudo ligado ao entretenimento, né? E aí a gente ficou discutindo, né, analisando os resultados lá, e falando, cara, isso certamente é uma pressão da oferta. Porque assim que você coloca, né, e acho que isso explica um pouco esse resultado, né, que vocês estão observando, assim que você coloca um pouco mais de jornalismo, um pouco mais de política, um pouco mais de outros temas que não cultura nerd e tal, não falando mal do Jovem Nerd, longe de mim, sou super fã, tal, adoro. Mas assim, vamos... tem amigos que até gostam, né? Mas assim, adoro, tal, mas putz, só isso... Né, é uma mídia que tem tantas possibilidades, né, assim, desde desse formato mais tradicional até o formato narrativo e tal. Então, acho que a ideia é que agora as pessoas meio que percebendo que podem falar de outras coisas, né. Eu abri um podcast sobre bandas e fanfarras. O negócio é muito específico, é ultra específico, e podcast é para isso mesmo. É para falar de coisa ultra específica. Então, se você tem uma ideia de podcast, você quer colocar ele no mundo, mas é um negócio tão específico, Vini. E daí, cara, assim, deve ter um monte de gente que está louca para consumir esse conteúdo específico, mas ninguém produz. É claro que você vai precisar ter em mente qual que é o tamanho desse público, né, qual que é o perfil dessas pessoas, qual que é o tamanho desse público, como você vai poder explorar eles do ponto de vista de pautas e tal, e até comercialmente. Isso é uma leitura que tem que ser feita previamente, mas eu acho que não tem mais aquele lance de tudo tem que ser cinema, tudo tem que ser cultura pop. Mas é que isso também é um desafio que a gente faz para a audiência, né? Porque existia uma premissa posta de que as pessoas só queriam rir, só queriam fazer bobajada, só queriam, né, desligar da realidade. Então, ninguém quer falar sobre suicídio, gente. Para quê? A vida já é dura o suficiente para eu ficar 1h30 ouvindo falar de suicídio. A gente testou a hipótese, porque é isso, o podcast te permite, você não tem que ter uma puta grana para botar no ar. Então, testa a hipótese. Eu quero falar de suicídio. No primeiro ano do Mamilos, bem no início, a gente gravou um episódio sobre síndrome de Down. E o convidado que foi, ele é um cara que é autor do blog Chita da Inclusão, e o jeito que ele falou é tão potente que pega qualquer pai. É sobre educação, tanto faz, entendeu? Vários problemas que todo mundo se identificou ali. E aí o Cris Dias falou para mim, não põe como nome síndrome de Down, porque ninguém vai escutar. Põe sobre educação. Eu falei, caguei se ninguém escutar. É um episódio sobre síndrome de Down. Eu quero falar sobre síndrome de Down. Eu acho que isso é importante. Se ninguém quiser ouvir, problema. E aí são essas hipóteses. Ser independente te permite testar hipóteses. Ninguém quer programa muito longo. Beleza, eu ponho um programa de 3 horas no ar, não baixo o número de download. Entendeu? Ninguém quer falar muito sério. Põe um episódio sério pra caramba, denso. Tudo bem. Mas não pode ser muito técnico. Põe episódio técnico. A galera... Teve gente me falando que chorou no episódio sobre imposto. Mas eu acho que dá para entender por que elas choraram. Eu choraria também. Então, assim, eu acho que o que a gente tem de melhor como mídia independente é a capacidade de questionar esse status quo de que, não, se eu fizer sobre bandas e fanfarras, ninguém vai gostar. Testa para ver. O que você tem a perder? Sabe, a barreira de entrada ela é muito baixa. Então, dá para você pôr no mundo o seu projeto com a sua identidade, do jeito que você acredita, e testar as hipóteses, entendeu? Posso só fazer um adendo?
que acho que aí é muito legal essa questão do teste de hipótese, mas como fazer um bom teste de hipótese, né? Eu vou contar rapidamente aqui um caso, se o Thiago não me xingar. No ano passado, a gente cometeu um erro super grave com um dos nossos podcasts. A gente não, foi muito culpa minha, para bem da verdade. De tentar mudar o formato, porque eu achei que a galera estava cansada de roda de discussão, trazendo o CBN Professional, que é esse podcast que eu estou falando, é um podcast sobre carreira e negócios, tal, que agora é apresentado pela Camila Olivo, que está aqui sentado. E que na época ainda era apresentado pelo Thiago, e a gente, acho que está meio monótono. Tal. É muito mais do produtor, né, de quem está do lado de cá do microfone, do que de quem está do lado de lá. Está monótono, vamos fazer o seguinte, a gente bloca, faz várias séries, cada série vai ter um tema, então um é tecnologia exponencial, outra é gestão de pessoas através de dados e tal. Montamos um puto esquema, ficou lindo, assim. Sabe? Eu achei maravilhoso, pelo menos. O PPT funcionou, que funcionou é uma beleza. Pra caramba! Agora que colocou, assim, foram 3, 4 meses seguidos de down, assim. Os downloads caindo. E você, não, deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma outra pauta, e tarará, tarará. E não era o formato. Aí o Thiago chegou e falou, cara, para com isso, vamos mexer com... Liga sua louca. Parcerias empreendedoras. Traz o formato de volta, bota o executivo no meio, 2 pessoas entrevistando e vamos ver como é que funciona. Aí foram 3 meses de curva ascendente. Então, a gente precisa também aprender a fazer esses testes de forma segura, né, assim, sem decepcionar a audiência. Eu não sei quantos ouvintes nesse período a gente perdeu, porque eles acharam que... mas eu não sei, porque assim, o Mamilos mudou de formato, a cada 6 meses o Mamilos muda de formato. Né? A gente muda muito de formato nessas tentativas. Putz, brusco sim, porque a gente lembra que lá no início a gente tinha a gente fazia um top 5 de notícias e comentava 5 notícias e depois pode crer. Mudou muito. Mudou bastante. Aí a mesa rotativa, que era a pauta whatever, mudou muito. A questão é, você vai receber as viúvas sempre. A diferença é, se você tem conexão com a audiência, ela não vai embora, ela vai reclamar. Mas eu queria o formato antigo. Aí a gente faz DR em cada programa. Então, fulaninha escreveu um e-mail falando que ela queria muito o formato antigo. Sabe por quê? Eu não dou conta de produzir o formato antigo. Então, por isso que eu não estou fazendo mais. Você entendeu? Você pega a minha mão, segura, que a gente vai continuar e vai dar tudo certo. E nessa DR, a gente vai indo e fala, espera mais 6 meses, que daqui 6 meses troca de novo. Mamilos nunca perdeu a audiência. Nunca teve queda. Mas eu acho que a gente fez escolhas arriscadas. A proposta do programa é construir pontes, é ter visões de todos os lados. Teve uma época da nossa vida que a gente não deu conta de fazer isso. Então, a gente tinha uma bancada, sei lá, de 12 pessoas. Entre elas eram diversas, de opinião, de uma série de coisas. E elas tinham uma escala e elas iam gravar. Então, essa semana é a escala de vocês dois. A gente via quais eram os assuntos da semana e vocês tinham que falar. Então, primeiro, não tinha diversidade entre vocês dois, necessariamente. Tinha no grande grupo, mas nesse programa específico poderia não ter. E vocês não eram especialistas para falar sobre aquele assunto daquela semana. Deu certo? Não, foi péssimo. Mas a gente fez por um tempo e mudou depois, entendeu? Mudou. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, não só sobre acertos, entendeu? É uma mídia que permite você experimentar. Você não tem que aprovar com o chefe, nos nossos casos de independente, não tem que aprovar com o cliente. Então, a gente tem que saber usar esse potencial, porque o lado frágil a gente não tem investimento para poder fazer tudo que a gente tem na cabeça, todas as ideias que a gente tem. Foi feito esse formato porque não tinha investimento nenhum. A gente não conseguia produzir do jeito que a gente gostaria. Mas, então, já que tem o ônus, que a gente saiba trabalhar muito bem o bônus. Então, acho que podcast tem que ser inventivo, tem que mudar, tem que experimentar, não pode ter medo, não pode ser quadrado. Bom, gente, estão chegando algumas perguntas aqui. Primeira pergunta é um esclarecimento, na verdade, a gente tinha citado a IAB. Você pode nos explicar, Vinícius, o que é a IAB e também aproveitando o que quer dizer a frase o podcast é uma mídia descentralizada, que a gente falou aqui mais cedo. Tá. A IAB é um órgão internacional que basicamente determina como que devem ser as métricas de digital. Tá? E aí, no podcast, eles basicamente controlam lá. Beleza, o que a gente vai chamar de download? É uma requisição de áudio de até 6 segundos feita uma única vez. Então, a gente vai chamar isso de download. O que a gente vai chamar de ouvinte? A gente vai pegar lá o endereço de IP,
Vamos pegar o player que o cara usou e vamos chamar isso de ouvinte. É basicamente esse o trabalho deles. E aí eles fazem essa orientação e acompanham o mercado para ver se todos os players estão usando as métricas adequadamente e se o reporte que está sendo feito para anunciantes e afins está sendo feito corretamente. Sobre ser uma mídia descentralizada, é o seguinte, podcast, a distribuição dele é via agregadores de podcast, que eu tenho tentado parar de usar essa palavra, fica a dica aí, use aplicativos de podcast, ou alguma outra coisa que as pessoas entendam melhor. Mas tem vários, né? Começou mais centrado no iTunes, né, na Apple, mas depois, principalmente quando vem o boom do Android, né, você tem uma série de aplicativos de podcast por aí que agregam os feeds, enfim, os mais diferentes feeds. Então, quando eu falo de uma mídia descentralizada... Vinícius, só deixa eu... Porque assim, você está falando focado muito do usuário. Tem que olhar para a questão do produtor, que é... A melhor forma de explicar isso não existe um YouTube de podcast. Né? Então, assim, tá tendo um Spotify agora, que quem sabe, mas é exatamente isso. Mas no YouTube, se você é um YouTuber, você está concorrendo contra o YouTube. Qual que é o concorrente do YouTube? Sabe? Então, todo mundo que é YouTube, o mercado que quer investir em YouTubers, ele vai usar toda a mesma métrica. No podcast, não. O SoundCloud usa um tipo de métrica, o Spreaker usa outra, o Spotify usa outra, o Spreaker e SoundCloud são agregadores e também são provedores que a gente usa. O Spotify usa outra, a Apple usa outra. Então, cada um gera um dado diferente. E se você usa até servidor próprio da internet que você usa, a métrica que o próprio servidor faz também, às vezes, é uma maluquice. Então, você nunca sabe quem que nem é que é o confiável. Você pode ter 500 mil downloads, não significa que você tem 500 mil ouvintes, e não significa nem que você tem 500 mil downloads de verdade. Então, assim, a internet ainda é muito... Os números ainda são muito estranhos, assim, como lidar. Uhum. E não ter um YouTube é ruim, porque a gente fica perdido nos números, ao mesmo tempo é bom, porque amanhã o YouTube muda as regras de monetização e ferra tudo. É o que eu ia falar agora. A gente tem que tomar muito cuidado, isso é uma coisa que sempre que eu tenho oportunidade eu falo, assim. O Spotify ele é lindo porque ele quebra essa barreira de tecnologia que o podcast tinha até então. O que é podcast? Tipo um programa de rádio na internet. Ok, né? Resolveu. Mas Como é que você eu fala ouço? isso aproveitando para explicar, porque também antes a gente tinha os podcasts, eles estavam muito ligados à Apple também, né? Que já tinha o aplicativo Ao que vinha iPod, baixado, ao iPod, né? O aplicativo veio Spotify- depois. Pois exato. Não era nem aplicativo, né? Era uma coisa nativa mesmo. Aham. Né? Eles criaram um diretório dentro do iTunes. Essa né? ideia do Que ficava- Spotify democratizar, e você fala isso por quê? Por causa do Android também? Porque é um player maior? Eu acho que sim, principalmente por causa disso, mas também porque assim, a Apple perdeu uma grande oportunidade, ou não quis aproveitar essa oportunidade por algum motivo que eu desconheço, que eles eram os únicos. Né, assim, e aí agora meio que todo mundo entendeu. Então o Google entendeu, o Spotify está aí há muito tempo e só agora entendeu também, entendeu? Então todo mundo entendeu que podcast é um negócio legal. Então, né? E aí vem Smart Speaker, vem esse mundo todo aí ligado ao áudio, né? Então a gente fica brincando disso lá na CBN, né? Que é a era de ouro do áudio, né? Esse aqui é o lance. Tem um número que a gente pegou em Austin, no SXSW, que é no último ano, os aparelhos controlados por voz aumentaram 80%, e até 2021 a previsão é que 50% das nossas interações com máquinas sejam feitas através de voz. Então, é um crescimento muito exponencial. Né? Não é só sobre... O podcast ele está dentro de uma macro tendência que é muito maior, que é da gente voltar a acessar conhecimento através do áudio, que é uma volta aos primórdios da oralidade. Hoje a gente está muito ligado a, se eu preciso saber alguma coisa, eu escrevo, eu digito, eu leio. Então a gente está indo para um outro paradigma, que é acessar conhecimento, aprender coisas, pegar informações através da conversa. E aí, cara, podcast, né? Aí talvez até o Ivan pudesse me ajudar nisso aqui, mas a gente primeiro desenvolve uma interface para poder se relacionar com as máquinas, e agora essa interface, né, o botãozinho, a janelinha, né, isso começa a cair para você simplesmente falar com ela. Né? Então é natural que a mídia ligada a esse movimento, né, esse movimento macro que a Ju está dizendo, esse comportamento, ela acompanhe. Então, assim, eu só faço o adendo que a gente tem que tomar cuidado em relação a esses grandes players, porque, na prática, o que o YouTube faz hoje com os seus produtores de conteúdo é um negócio muito complicado, certo? Assim, do cara se manter... É claro que eu estou falando aqui hoje representando o CBN, mas falando como qualquer produtor de conteúdo, você precisa de um modelo de monetização viável e que se sustente, que seja sólido, que não mude na semana que vem.
E aí, se a gente leva o podcast para esse caminho, onde uma única empresa pode mudar a forma como você ganha a sua vida, eu acho um pouco problemático. Então, eu prefiro que a gente resolva a questão de tecnologia para monitorar os N canais que existem e a gente ter a liberdade, através da concorrência, de ir no canal que está oferecendo o melhor negócio para o produtor independente, do que a gente fortalecer exclusivamente um único player, seja ele o Google, o Spotify ou qualquer outro, e esse cara fazer da gente o escravo dele depois e o nosso modelo de vida, né, a forma de se sustentar e ir para o ralo. Né? Justiça seja feita, só para encerrar essa parte, daí o Nerdcast, a importância dele para a história do podcast brasileiro, porque encontrou um nicho de gente querendo aquilo, construiu uma audiência e daí começou a ganhar dinheiro como? Vendendo camiseta, vendendo caneca, abrindo espaço para videogame, jogo. Então, daí eles aprenderam uma forma de monetizar. E eles que ensinaram, abriram um caminho que não tinha antes, que a gente não conseguia vislumbrar antes. Para contar para quem não conhece, o Nerdcast é difícil não conhecer, porque ele é talvez o podcast mais ouvido do Brasil, e ele é sobre cultura nerd, né? Cultura game, filme, cinema, enfim. E ele é realmente um caso muito legal de monetização, porque eles começaram a criar esses produtos que você estava citando. Queria aproveitar, a gente está chegando bastante pergunta aqui, falando de engajamento, né? A gente não pode ignorar a nossa plateia. A Mariana Cavalcante é estudante de jornalismo. Ela e uma amiga começaram um podcast, elas estão com uma dúvida, querem a ajuda dos universitários aqui. Ela pergunta se vale a pena colocar no podcast algo que pode ser muito polêmico, porque foi o que o entrevistado disse, ou se é algo que precisa ser dito. E quando a gente deve tomar a decisão de cortar uma fala para evitar interpretação ruins, ou até mesmo ser rechaçada. Eu acho que o Ivan talvez possa responder essa. Você acha? Então, você também, né? Então, tem que ponha. A minha opinião ponha, mas sabe da consequência. Você vai ser atacado, você vai matar boa parte da tua audiência potencial. Então, quando eu boto lá o João, quem não conhece o João? Pelas risadas todo mundo conhece, né? Temos que conhecer. O João é um comunista, né? Que participa do podcast meio direto. Faz tempo agora que ele teve filho, mais um filho, e tal, então agora não está conseguindo, mas ele fala coisas do tipo assim: os bancos têm que acabar tudo, né? Porque esses burgueses safados, não sei o quê, porque a única coisa que pode fazer é se revoltando, a única coisa que você vai perder são seus grilhões. Quando ele fala esse tipo de coisa, né? Quando ele começa a falar das coisas boas que o Stalin fez, né? Eu começo a ficar incomodado. Eu digo assim: João, segura, né? Daí ele fala assim: tem que falar mesmo. Então, eu sei que eu estou perdendo audiência, uma parte de audiência, eu sei que vai ter muita gente que vai ficar nervosa, eu sei que muita gente, mas eu tento ser o cara. Por isso que eu sou chamado de o isentão no meu próprio programa, né? Porque eu sou o cara que puxa, não, gente, vamos lá. Daí fala assim: você não é de esquerda de verdade, tal. Então, daí a esquerda se mata. O Anticast quer ver como a esquerda se mata? É só ouvir o Anticast. É assim, é isso mesmo. Mas o problema é saber as consequências. Por exemplo, se você for xingar alguém diretamente, sabe que você pode ser processado, né? Isso são escolhas que você faz. Eu prefiro fazer críticas a pessoas públicas especificamente. No caso Evandro já é um pouco mais complicado, porque eu estou tratando de um caso criminal e que tem muita gente incriminando outra pessoa, e eu tenho que toda hora ficar pisando em muitos ovos para ter certeza do tipo, até que ponto que se eu falar isso aqui eu não destruo uma vida de uma pessoa baseada num rumor. E daí é o desafio do jornalista todo dia, né? Então ali eu estou sempre fundamentando muito bem o que eu estou falando, e toda hora eu digo, sendo muito sincero, falando um bastidor do Projeto Humanos para vocês, se eu fosse falar tudo o que eu já ouvi de bastidores, a história que já é muito confusa e misteriosa ficaria 30 vezes pior. Ivan, em um tweet, explica pra gente o que é o caso Evandro. Num tweet, início da década de 90, muitas crianças estavam desaparecendo no Paraná, e daí teve um caso em específico no litoral do Paraná em que sumiu uma criança e 5 dias depois encontrou-se um corpo que foi identificado como ela pelos pais, e essa criança tinha marcas, faltavam as vísceras, estava sem as mãos, ela estava escalpelada. E daí, 2 meses depois de investigações não conclusivas pela Polícia Civil, um grupo especial da Polícia Militar faz uma investigação secreta, prende 7 pessoas que algumas delas confessam que sacrificaram essa criança chamada Evandro num ritual de magia negra,
e 2 dessas pessoas eram a filha e a mulher do prefeito da cidade. E daí, passa algumas horas, as mulheres já falam no seu depoimento à noite que elas foram torturadas para confessar, e daí esse caso se estendeu por 25 anos. É basicamente isso, né? E envolve altas figuras políticas até hoje em dia. E aí você tem o Projeto Humanos, Isso. podcast narrativo que está contando essa história, está na 4ª temporada. É a 4ª né? temporada do Projeto Humanos, exatamente. Esse é o caso Evandro. Então, assim, o caso Evandro eu tenho consequências maiores, e no Projeto Humanos, como no Anticast, quando a gente fala de coisas mais gerais, a gente fala coisas polêmicas, mas assim, está todo mundo maluco no Brasil mesmo, então a gente está se juntando, né? E a gente cria catarse, isso que é interessante. O Anticast, eu sempre penso que ele é um momento de catarse. Eu sou de esquerda, eu tô puta, eu quero ouvir gente puta, e eu quero dizer, é isso mesmo. Então fala as coisas polêmicas, mas a gente tem plena consciência das escolhas que a gente toma. A gente sabe que queima muita, por isso que eu brinco daqui, que a gente queima muita ponte mesmo. Bom, vou passar para outras perguntas, tem várias aqui. A próxima é para a Juliana. A pergunta da Tássia, estudante de jornalismo também. Ela diz, Ju, você e Cris são publicitárias. Quais são as características do Mamilos que o tornam jornalismo? Para xingar também, né? Não precisa xingar também, né? Cara, o que eu acho não é a gente que se considerou jornalista, foram os jornalistas que nos falaram que era isso que a gente fazia. Porque, justamente por não ter estudado jornalismo, por não ter nada de técnica, eu não teria como reconhecer. Mas é porque a gente busca os fatos e a gente tenta explicar a realidade para as pessoas eu não vou dizer, eu acho que ninguém é isento, né? Mas a gente tenta ser honesto. E é por isso que a gente fala de peito aberto, assim, eu não quero te fazer chegar num ponto, eu tento entender o que está acontecendo, organizar os fatos e te contar uma história. Acho que é por isso que a gente fala que é jornalismo. Tem outra pergunta para ti também, é da Heloísa. Ela pergunta, por que recorrer ao crowdfunding? Dificuldades de encontrar patrocinador? E aí, só para explicar, vocês tiveram uma campanha, né, de financiamento coletivo. O Ivan também tem essa experiência, né, Ivan? Aliás, até para aproveitar o gancho, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre financiamento, que é uma pergunta que a gente está tentando debater em todas as mesas, porque o nosso público também é muita gente que também quer colocar seus projetos de pé. Mas, enfim, se você puder contar um pouco, e eu depois acho Ivan. Quando o Mamilos começou, sei lá, a gente tinha 10 programas no ar, as pessoas, todo e-mail de elogio vinha com amo muito vocês, por favor, não parem. E a gente, mas ninguém falou em parar em nenhum momento, ninguém pensou em parar. E aí, depois de um tempo, a gente entendeu que o ouvinte de podcast ele é um ouvinte traumatizado, porque todo ouvinte de podcast já perdeu um grande amor. Ele já se apaixonou por um podcast, entrou na rotina dele, acompanhava ele, e o podcast morreu. Por quê? Quando o projeto é um hobby, ele dura enquanto a vida estiver na velocidade de cruzeiro. Primeiro problema que tiver, você perdeu o emprego, você está doente, qualquer coisa que tiver, vai apertar o seu tempo e você vai deixar de fazer isso, porque não dá. E você sabe disso com o Anticast também, que teve fases, né? Então, quando não está te dando grana, você encaixa quando dá na vida. Quando não dá, não encaixa. Então, vinha dos ouvintes esse desejo de eu quero ajudar, porque eu não quero que acabe. Eu não quero que pare. Mas, até então, vocês bancavam o Mamilos sem nenhum tipo de patrocinador nem nada. A gente ficou... Não precisava de patrocinador, porque não tinha esse objetivo, entende? Mas para os custos da operação, de estúdio? Mas o estúdio já existia, que era do B9. Então, essa operação já existia. A gente tinha custo muito baixo de edição e de capa. Eram os 2 custos que a gente tinha. E era super negociado, porque justamente por ser uma mídia independente e tal, é gente que é ouvinte, é gente que é fã. Então, era muito na base da broderagem, que é a base de que muito podcast sobrevive até hoje. E na base da broderagem foi, acho que por 1 ano e meio. E aí os ouvintes falavam muito, pediam muito, eu quero, mas eu quero contribuir, eu quero, porque eu não quero que pare. E aí um dia a gente parou de resistir, abriu. A galera começou a dar dinheiro e o dinheiro começou a cobrir os custos. Então, deu para pagar direitinho o editor, deu para pagar direitinho alguém para fazer a capa, deu para pagar alguém para publicar nas plataformas para a gente não ficar louca fazendo isso toda vez. E aí, isso é uma etapa. O segundo passo foi quando a gente chegou no ponto que a audiência já tinha chegado no momento zero, que é de entender
que se a gente não fizesse o Mamilos roubar tempo do trabalho, ao invés de roubar tempo da família e do lazer, ele tinha uma data para acabar. Podia não ser hoje, podia não ser daqui a uma semana, daqui a um ano, mas ele ia acabar, fatalmente. E aí a gente começou, ano passado, essa transição, e daí é um papo reto com a audiência, que é, gente, é o seguinte, a gente realmente precisa, chegou no momento de dar o salto, ou isso aqui vai ser o meu trabalho, ou o tamanho, são 35 linhas de planilha, as tarefas para publicar o Mamilos. É uma capa, a gente contratou agora um cara que trabalhou na Vice, trabalhou em um monte de lugar, e dos lugares que ele trabalhou era na Vejinha. Ele falou, caralho, vocês põem uma matéria de capa toda semana no ar. O tamanho da complexidade é muito grande, entendeu? A gente falou, a gente não aguenta mais levar como projeto paralelo. Então, o Mamilos precisa se bancar. Nos ajudem. Na hora que a gente fez esse pedido, em um mês bateu a meta. Acabou. Entendeu? Então, eu acho que a gente, apesar de o painel ser para falar de engajamento de audiência, a gente não falou um pouco como é que a gente faz isso. Eu estou falando aqui do resultado. A gente falou de que o ouvinte nos acha na rua, a gente está falando que a gente pede dinheiro e o ouvinte vem, a gente falou que a gente muda o formato e o ouvinte fica, mas por quê? O que faz o cara ficar? Por que ele tolera um formato que às vezes não é tão legal? Por que ele vem quando eu dou dinheiro? Por que ele chora e diz que eu transformei a vida dele? Eu acho que o que cria o engajamento de um podcast, eu posso falar pelo Mamilos, não posso falar pelos outros, acho que cada um é de um jeito, é o fato de que, a gente dá um serviço, então a qualidade do programa é muito importante. Isso foi falado no painel A Era de Ouro dos podcasts lá em Austin, pela galera que foi comprada pelo Spotify, da Gimlet e tudo. Que é a primeira coisa, o ouvinte tem que saber que você está fazendo um serviço. O serviço pode ser Catarse, o serviço pode ser a minha dieta de informação do dia, da semana, enfim. Então, você tem que prestar o serviço, ajudar o cara a entender o mundo ou a se conectar melhor ou a conseguir digerir o mundo. A segunda coisa é o fato de que a gente está muito vulnerável lá. Quando na rádio se dá a notícia de um jeito que é mais impessoal. Quando a gente está falando de um tema, está a nossa história, está a nossa opinião, está o que a gente sente. É o que a Brené Brown fala de a gente está sempre na arena. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas a gente está sempre chorando, suado, sangrando lá na arena, toda semana, se expondo. Isso gera conexão com o ouvinte. E eu acho que todas as outras coisas que a gente falou no painel só existem porque a gente tem essa conexão muito forte. O ouvinte vê a gente errando, ele vê a gente cansado, ele vê a gente sem voz. Eu já gravei programa sem voz, que as pessoas ficaram, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? O radialista não grava programa sem voz, né? Nunca vi, pelo menos, entendeu? Então, tem uma impressão de que o cara está sempre no controle, ele está sempre bem. No podcast, não. É uma proximidade muito grande, entendeu? Eles sabem, eles acompanham a nossa trajetória. Para mim, é isso que dá a conexão que faz a hora que você fala, cara, eu preciso de dinheiro. 2.500 assinantes pagando por uma coisa que eles têm de graça. Ivan. Uma das cenas mais memoráveis do Anticast, que os ouvintes ouvem até hoje, era a minha frase recorrente quando eu tomei a decisão de nunca mais editar o Anticast, porque eu falava, porque eu dizia, cara, o Projeto Humanos me dá tanto trabalho para editar que o Anticast tem que ser só uma conversa tranquila. Você editava ele sozinho? Sim, eu edito até hoje os dois, mas é que o Anticast é ridícula a gravação hoje. Sim, então, para mim, eu gravo, eu pego os dois áudios, eu passo o Levelator, que é um negócio horroroso, destrói toda a qualidade do teu áudio, mas dá para ouvir, porque eu estou pensando que o cara está me ouvindo com um fone de ouvido de R$2, R$3, então dane-se. No Projeto Humano, sim, eu tento fazer uma experiência de áudio, mas aí eu só pego aquele áudio, nivelo os volumes, boto no meu Logic, faço a introdução e lanço. Então, terminei a gravação 2 horas depois, ele está no ar. Então, é muito rápido. E essas 2 horas é mais de tempo de processamento de áudio, porque a edição em si é muito rápida. Enquanto eu estou gravando, eu digo 1 hora e 30 minutos, alguém foi no banheiro, então dá um tempinho. Daí eu vou lá rapidinho, eu nem ouço, só vou cortando e só faço as emendas, muito rápido. E daí, quando eu comecei a fazer isso, é porque eu falei muito claro para o meu público. Gente, seguinte, eu não tenho mais tempo para editar, isso aqui é só uma conversa, então, assim, se está com preguiça, bota na velocidade mais rápida,
Que os seus players, tem players que fazem isso. E daí era a famosa frase, quando algum ouvinte, quando algum participante, tipo o Beccari, assim, que era o especialista em fazer isso, falava alguma merda, ou tossia, ou qualquer coisa, eu falava assim, eu não vou editar essa merda, deixa aí mesmo. Tá? E o pessoal dava risada, assim, porque, que legal, os bastidores, aí apareceu. As falhas davam uma personalidade tão importante para a gente, que era impressionante. Então, assim, teve um dia que a gente estava gravando sobre um episódio do Black Mirror, daí eu precisava muito ir no banheiro, que eu tinha tomado muita água. Daí o Beccari não parava de falar, daí eu dizia assim, gente, eu vou no banheiro. Daí eu larguei o programa, assim, gravando, assim, os dois falando. Daí quando eu voltei, disse o que aconteceu. E isso foi para o ar. E está tudo bem. E os ouvintes adoram, porque isso eles não veem na rádio, isso eles não veem na televisão, isso eles veem no podcast. Ivan, a gente tem alguns segundos só. Só queria que tu contasse para a gente rapidinho. Hoje tu tem essa campanha de financiamento no ar também, né? Ou seja, essa é a maneira como o Anticast se financia. Vocês não têm outra... Você, na verdade, não tem outra porque, fonte assim, de receita. O Anticast, ele é o meu produto mais simples de fazer. Então, a monetização dele sempre foi muito consequência. O meu maior perfil de monetização sempre foi pensado no Projeto Humanos, porque daí eu posso fazer uma parceria com uma empresa e fazer uma história baseada em alguma coisa que ela precisa, porque daí é um documentário que você ouve, então é um produto de alta qualidade. E também, pelo Projeto Humanos, eu consigo vender meus cursos de storytelling que eu dou online. Então, ali, eu consigo ter um faturamento muito maior. Então, ela é minha grande vitrine. Então, sim, o Catarse é bom, está pagando conta pra caramba, agradeço muito, pude diminuir muito as minhas horas de universidade, mas nunca foi o meu foco principal de monetização. Então, ele é fundamental hoje em dia para mim. Eu não consigo viver sem aquele dinheiro arrecadado. E também porque, no final das eleições, a gente pediu para o pessoal, a gente vai precisar da ajuda de vocês, então, para continuar mantendo. E o pessoal comprou a causa também. Então, foi os dois movimentos. O pessoal viu um produto muito bom no Projeto Humanos e também no Anticast. Ainda assim, a gente não conseguiu fazer a conversa ainda que a Ju teve, que em algum momento eu vou ter que fazer com meus ouvintes também. E daí eu espero que aumente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai encerrar a mesa agora. Obrigado. Só queria dar um recadinho para vocês. Pediram para eu avisar que o almoço vai ser servido no Cobogó ali fora, tá? E a gente volta às 15h. Obrigada.